Olá, preciosa, boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma semana de uma live, né, para estarmos compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, né, para estarmos aqui trazendo à luz das Escrituras uma instrução para a nossa maternidade, né, para a educação dos nossos filhos, para abençoar o nosso lar, a nossa casa, né? E é um grande prazer nessa noite. Vamos estar recebendo aqui a nossa amada irmã, psicanalista Andréa Braga. Vi aqui minha prima Edilene, Cícero, né? A irmã Dilsen, que também esteve aqui com a gente, né? E é um prazer muito grande ter vocês aqui. Saiba que o Senhor tem uma instrução do céu. E eu já quero liberar a Adriana Kelly também, que está fora do Brasil, mas está aqui com a gente, né? Glória a Deus, nesse ministério, né? E eu quero liberar já uma palavra para você. Não tenha medo, tenha fé, né? O verdadeiro amor na Malásia, né? A Adriana Kelly está lá, fazendo a obra do Senhor, cumprindo o chamado, né? E nós estamos aqui também cumprindo, né? O ID, levando a palavra do Senhor para todos aqueles que precisam. Nós somos totalmente dependentes dessa palavra. Então eu quero liberar desde já uma palavra para você. Não tenha medo, tenha fé. Nós aprendemos com Joquebed que diante dos decretos desse mundo, né, diante do regime desse mundo, que a palavra diz que o mundo jaz do maligno, mas há uma palavra do céu, né? A fé que vence o mundo é a fé em Cristo Jesus. E a nossa fé e nossos olhos sejam fitos nele. Vemos que é uma mulher que foi obediente à palavra, uma mulher que instruiu, uma mulher que foi corajosa, sabe? Contra tudo que o mundo tem ensinado, contra, né, todos os princípios que o inimigo tem tentado destruir da família, da sua casa. Nos levantamos hoje unidas no sangue de Jesus, unidas na palavra de Deus, unidas no mesmo propósito, unidas no Senhor, para nos levantarmos sim em defesa dos nossos filhos, em defesa da nossa casa, em defesa da família de Deus, em defesa do reino de Deus, né? Nos colocando aí para realmente fazer a diferença, levantarmos realmente a bandeira do Senhor, né? É Ele que guerreia nossas guerras. E eu não vou demorar, mas já vou convidar a nossa amada irmã, né, para estar aqui conosco, que você esteja ligadinha. Pega aí o aviãozinho que está no cantinho da tela e envia para suas amigas, convida para estar aqui conosco, né? A irmã, ela vai estar compartilhando da palavra aquilo que o Senhor colocou no coração dela, e durante esse momento você pode fazer seus pedidos de oração. Nós separamos um tempo para nós estarmos aqui nós estamos aqui orando também com você. Não sei os desafios que você tem enfrentado na sua família com seus filhos, né? Eu sei que tem sido desafiador criá-los, né, na palavra, tem sido desafiador ensiná-los, né, a viver em santidade, mas eu quero te dizer que é possível sim. O Senhor já te deu toda a estratégia para isso. Então venha conosco. Eu vou convidar aqui a nossa irmã, o seu suco, a sua aguinha, senta num lugar mais reservado, né? Ouvindo aqui da palavra, e nós vamos ter esse momento de estarmos clamando pelo nosso lar, pela nossa casa, e o Senhor vai fazer grandes coisas nessa noite, né? Tantas coisas aconteceram, faltou luz, voltou luz, mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, para estar fazendo a vontade dele. Já tivemos intercedendo e orando pela sua vida. E se você chegou até aqui, querida, é porque o Senhor tem algo para tratar com você nessa noite. Boa noite, minha amada irmã. Graças a Deus. Graças a paz. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que glória, né? Graças a Deus, o Senhor nos concedendo mais uma oportunidade, estarmos aqui falando do seu amor, né? Boa noite a todas as queridas, os queridos, né? E muito boa noite, André. E desde já eu quero agradecer, né, esse convite. Muitas das vezes parece desafiador, né? Assim, a gente não tem aquele costume, mas, como eu sempre digo, eu fui muito alcançada, minha amada. Fui muito alcançada por estudos, né?
por imersões, né, acerca desse tema de estarmos buscando ali, aprendendo para como, né, o melhor caminho, a melhor estratégia, né, para estarmos educando nossos filhos. E a gente vai buscar pelos filhos e a gente que é transformada, né? Com E o Senhor ali certeza. vai nos transformando, nos restaurando, e quando a gente percebe, né, o Senhor está transformando a família toda. Amém. Então é muito precioso isso. Então eu quero agradecer, né, a irmã ter aceito esse convite, e também quero falar com você, que você possa estar seguindo, você que está aqui, e você que vai chegar depois, possa estar seguindo a nossa irmã. Tenho certeza, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode conversar com ela no direct, né? Sim. Marcar uma terapia, uma consulta, que você possa estar falando, né? Amém. Uma mulher de Deus que eu recomendo. E vamos começar. Então, fica à vontade para se Amém. apresentar, para falar com as amadas que estão aqui também. Gente, minha amiga Malesiona, que saudade! A minha amiga Adriana Kelly, pastora linda, amada, que eu amo demais, está lá na Malásia. Eu falei para ela, olha a live. Ela falou, eu vou estar acordada. Glória E a é Deus. muito bom, né, saber que através da rede social a gente chega a locais tão distantes que fisicamente seria impossível para muitos, né? Não para o nosso Deus, porque quando Ele quer, Ele projeta, Ele leva, Ele faz, porque Ele é Deus. Mas a internet tem nos proporcionado isso, chegar a lares, chegar a casa, chegar a pessoas que fisicamente, nesse momento, seria impossível. Então, a gente louva a Deus por isso. Beijo grande, minha amiga. A gente está sempre falando pelo Zap, né? Mas agora é uma honra tê-la aqui conosco nessa live. E eu quero me apresentar, então. Meu nome é Andréa Braga. Eu sou da Igreja Metodista Wesleyana, aqui em Rio das Ostras, na cidade praiana, pastor Elias Correia. Sou líder de missões da minha igreja. Faço parte da equipe de mulheres liderada pela irmã Dilce, que fez a live na semana passada. Sou mãe pela via da adoção. Já fizemos uma live sobre adoção aqui, que foi boa demais também. Sou casada. Sou terapeuta de mulheres, psicanalista e também agora estudante de psicologia. Ô, Glória, aí que bênção. Só aperfeiçoando, né? Isso aí. E é uma honra para mim, é uma alegria muito grande, né, estar com você nesse espaço, que Deus tem te levantado nesse tempo, com temas tão atuais, tão necessários, quanto a educação dos nossos filhos, em um mundo onde a maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres tem optado por uma carreira, muitas por necessidade até, né, não estamos aqui falando, levantando bandeira nenhuma, outras por outros motivos, e assim vão se distanciando um pouco do exercício da maternidade, do estar com os filhos, fica terceirizando a educação dos filhos, né? E isso é muito ruim, não tem sido bom para as nossas crianças, né? Então, você tem trazido esses temas gostosos, que leva a gente a refletir acerca da nossa responsabilidade como mãe, do chamado para o maternar, né? E isso tem sido muito bom nesse tempo. Tem passado por aqui mulheres abençoadas da parte do Senhor, cada uma com uma experiência de vida linda. E você que ainda não assistiu às lives anteriores, fica à vontade para entrar no Instagram da professora, ir lá e assistir live por live, porque a sua vida vai ser edificada. Amém, Jesus. Isso mesmo. E falando sobre esse terceirizar, né? Deus é tão maravilhoso e tão peculiar o que o Senhor faz, que é um tempo tão curto, se a gente for parar, né, os nossos espaços de vida. Um dia desse eu estava grávida, minhas filhas pequenininhas, agora tem uma que já vai fazer 14, a outra vai fazer 11, né? A de 14 daqui a pouco tá partindo, né, para a vida, para a faculdade, para trabalho, para essas coisas. Então, o tempo que temos para prepará-los, né, até a primeira infância é curtíssimo. Porque na adolescência eles já começam uma autonomia maior, né, de escolhas, né, curso, a escola, é uma demanda maior. Agora, a primeira infância é a terra fértil. É o momento que a criança ela precisa realmente da instrução, né? Ela precisa de um olhar diferenciado, porque ela tem um olhar diferenciado nos pais, né?
Ela olha para os pais como se fossem, assim, super-heróis. Tudo que a mãe e o pai fala causa um impacto muito Muito grande. direto, né, no Ou comportamento, na positivo ou formação, negativo, ou né? positivo ou negativo. Então, esse é o chamado para a gente abrir, porque como o Senhor fez comigo, me abriu os olhos, né? Na pandemia, o Senhor fez isso, tratou comigo para abrir os olhos, porque passa rápido e a gente precisa ser intencional, né? Você vê Joquebede ali, uma mulher muito intencional, uma mulher que acreditava na palavra, nos propósitos de Deus, que agia pela fé, com coragem, né? E a gente tem visto como tem sido os ataques, né? Às Muito vezes não verdade. ataca nem mais os pais, ataca os filhos, ataca os pais sim, mas numa certa forma o ataque está sendo dobrado na vida dos nossos filhos. Eu lembro da minha infância tranquila, Porque né? atacando os filhos desestabiliza os pais, né? Estabiliza os pais e encerra. E como é que vai ser a próxima geração? Né? Compromete o futuro. Compromete o futuro. Né? E a gente vê um ataque muito grande de ideologias, de coisas, o aborto, né? É as ideologias que estão sendo implantadas, e a gente fala, como é que vai ser as próximas gerações? Mas, assim como o Joquebede, não tenha medo, tenha fé. Quantas mulheres, né? Ah, não vou ter filho porque eu vou colocar filho nesse mundo. Tenha fé, não tenha medo, né? Continue, acredite, né? Viva a palavra do Senhor, porque Ele vai te dar toda a estratégia, né? Amém. Verdade. Verdade, passa muito rápido mesmo. Há poucos dias atrás, assim, falando, o Lázaro era um pequenininho, um tico-tico, agora já está aí querendo até que a gente compre bigode para ele pela internet. Então passa rápido demais, já passa rápido demais. Ele nasceu para mim com 4 anos. E às vezes eu pego as roupinhas, né, que ele usava naquela época, a saída da maternidade dele para mim, né, que foi a saída do acolhimento. E hoje em dia já está aqui no braço dele. Eu falo, meu Deus, como essa criança cresceu. E passa muito rápido, né? Passa rápido demais. E é isso, a gente tem que saber administrar esse tempo, porque esse tempo ele é curto demais. Deixa eu recusar uma chamada aqui que estão me ligando insistentemente. Ok. A gente tem que saber administrar esse tempo, porque passa muito rápido. E eu costumo falar, né, com algumas pessoas, eu sei, porque Deus fala isso para mim, que ele é a minha herança, ele é a coisa mais preciosa que Deus me deu. E às vezes nós acabamos deixando a desejar como mãe. E isso dói até, às vezes eu falo assim, meu Deus, eu poderia ter feito melhor. E enquanto eu tenho esse tempo para corrigir, amém, glória a Deus, aleluia. Muitas mães não têm mais esse tempo. Quando você eu poderia ter feito diferente, ter instruído diferente, ter feito diferente, e assim não fizeram. E hoje já não tem mais esse tempo, mas nós estamos tendo esse tempo ainda. Amém. O Senhor tem nos corrigido, tem nos orientado, tem levantado pessoas assim como você e muitas outras, né, que o Senhor tem levantado nesse tempo, para estar trazendo uma palavra de despertamento para nós como mães, ainda mais agora, né? E essa live, nesse tempo, tem sido propícia. Nós estamos aí na semana de volta às aulas. Sim. E nós sabemos que o inimigo tem se levantado contra as nossas crianças. Nos últimos tempos, nós temos tido alguns sonhos muito direcionados às crianças. Por isso que eu até comentei com você que nós subiremos ao monte amanhã com as nossas crianças. E Satanás tem se levantado mesmo para poder ceifar as nossas crianças, né? Então, a gente tem que estar vigiando, orando, intercedendo na brecha por eles, também orientando eles, né? Porque eles, desde pequenininho, aqueles que já estão assim na adolescência, que é uma idade uma fase um pouco mais complicada, né? A atenção tem que ser redobrada. Sim. Mas aquilo que nós plantamos lá no passado, a sementinha que foi plantada, ela vai germinar. Porque a palavra diz que ela não volta vazia. Então, a gente tem que inculcar mesmo, botar mesmo, falar todo dia. A gente é chata mesmo para eles, né? Está falando a mesma coisa. Mas uma hora vai inculcar, uma hora vai fixar ali. E nós estamos fazendo o nosso papel de mãe. Amém. E não é fácil, né? Blindar a mente e o coração com a palavra, né, pastora? Isso, não é fácil.
Às vezes, aqui em casa, eu mesmo, a gente tem acho que todo lá, né? A gente não tem que, ninguém está aqui para poder passar uma imagem que a gente não vive. É difícil, Lázaro, você já leu a Bíblia? Mãe, vou ler, mas leia, não abrir e fechar de olho. Você leu o quê? Você leu aonde? Aí eu dei um livrinho para ele, assim, uma agenda, anota o dia e o que você leu. Mesmo que o que você entendeu. Ah, mãe, está lendo o livro de João, né? Ah, João batizou Jesus. Então escreva isso. Pode ser pouca coisa que ele está entendendo dali, mas vai ficar. Algo emocional, essencial. Vai ficar, ele vai aprender a começar a ler a Bíblia e começar anotando aquilo que ele está lendo, né? Então, a gente está caminhando nesse processo com ele. Eu creio que eu poderia já ter feito mais como mãe em relação a isso, mas ainda dá tempo, né? Sempre há isso. Hoje eu mandei um áudio para minha mãe e eu estava muito assim, eu estava orando ao Senhor e eu estava muito emocionada e eu fiquei imaginando, minha mãe não era evangélica, minha mãe... e assim, a educação que ela me deu na época que eu era adolescente, eu achava ela muito brava, muito rígida, muito, sabe, falar, minha mãe é muito má, meu Deus. Aí hoje, eu vivendo a maternidade, eu falo, mãe, você muito foi maravilhosa. Obrigada. Como que você conseguiu ter essa paciência, mãe? Meu Deus, você foi maravilhosa, muito obrigado. Dentro da sua realidade, do seu conhecimento, né, da sua estrutura, do que você recebeu, você deu o seu melhor. Eu sou muito grata, mãe, me perdoa, porque eu já achei você má, eu já achei você brava. Aí eu falei assim com ela fica, minha filha, eu te amo. Aí fica, eu te amo. E assim, eu falei hoje com a minha filha, eu falei, olha, mamãe, tem andado num tempo de muita disciplina. Mas talvez você não entenda agora. É igual um filme que você assiste legendado, que você não entende. Legendado não, em outra língua, em inglês, por exemplo, se você não souber. Aí você não entende nada do filme. Aí depois, quando você vai fazer o cursinho, isso significa isso. Então, muitas das vezes o ensino para a criança ela não vai entender, mas ela tem que ter aquela confiança nos pais, tem que ter aquela conexão para depois, para que ela entenda que vai fazer bem para ela, né? A disciplina imediatamente ela traz, às vezes, tristeza, né? Mas ela produz fruto de paz e justiça. Então, assim, muito da nossa educação, que eu vejo hoje, assim, no geral, é que é necessário a disciplina, né? Os limites, o dizer não, criar rotinas. Só que, assim, como fazer isso quando a gente mesmo não tem uma, né? Então, é aquilo que você estava falando. Eu também não me julgo perfeito. Eu falo, mãe, eu achei que você errou quando eu era nova, né? E agora eu me vejo errando a vez. E errar é humano, né? A gente erra. Eu costumo falar para as meninas que a mãe nasce quando o filho nasce. Eu me lembro quando eu estava para poder adotar o Lázaro, eu li, estudei, fiz curso, treinamento pelo fórum, participei de vários eventos, assisti muitas lives. Eu achava que eu sabia tudo. Eu sei. A gente não sabe não, a gente vai aprendendo na prática, ouvindo os meus velhos, né, também. Muitas das coisas que eu faço com o Lázaro, muitas coisas que a minha mãe fez comigo. Minha mãe criou 7 em um contexto de extrema pobreza, onde ela era lavadeira de roupa. E eu fui pensando, como que minha mãe conseguiu? No interior, numa casa que não tinha luz, não tinha geladeira, não tinha nada. Passava roupa naqueles ferro a brasa. E a minha mãe é uma pessoa muito calma, assim. Raramente minha mãe batia na gente, brigava, porque era muito filho na cabeça dela, né? Mas assim, minha mãe sempre foi muito equilibrada. A paciência dela, eu queria ter herdado um pouco. Eu acho que eu fui mais um pouco o meu pai, o temperamento do meu pai. Mas é assim, eu aprendo até hoje com a minha mãe. Minha mãe é uma mãe muito zelosa, muito cuidadosa com os filhos, né? Então, assim, ela até hoje nos ensina muito acerca da maternidade. Né? Então, é isso. Vamos para o texto? Que a hora não espera, né? Dá vontade de fazer um seminário. Pois é, menina. Mas vamos lá, gente. É um prazer muito grande estar falando sobre essa mulher incrível, Joquebede, mãe do profeta Moisés, um homem que fez uma grande diferença na história do povo de Deus. E se ele foi quem ele foi, primeiro porque Deus escolheu desde o ventre, né?
mas ele teve um alicerce, teve uma base. Então, é sobre um pouquinho sobre essa mulher que nós vamos estar falando hoje. Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 1, vou ler alguns versículos de Êxodo, capítulo 1, depois vamos ler alguns do capítulo 2, tá? Amém. Versículo 11, diz assim: e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidade de tesouro, Pitom e Ramessés. Agora o 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Vamos lá em cima no 16. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Vamos aqui lá no versículo 22, porque é uma história bem conhecida. Se a gente for ler todos os versículos, a gente vai perder um pouquinho de tempo. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Amém, glória a Deus, aleluia. Para quem não conhece a história, vou dando só uma pincelada rapidinho. Depois de muitos anos, né, depois que José morreu, um novo faraó começou a governar. Um faraó que não conhecia a história do povo de Israel. E o povo, né, o povo de Deus que ali se encontrava naquele local, no Egito, ele começou a crescer de tal maneira, tão absurda, que isso começou a assustar o faraó daquela época. Então, ele mandou que desse trabalho demais aquele povo. Manda esse povo trabalhar, para esse povo não ter tempo para namorar, esse povo não ter tempo para ter relação sexual, para quando chegar à noite em casa, esses homens estarem cansados e não procurarem as suas esposas. Mas o povo era um povo forte. Por mais que o povo trabalhasse muito durante o dia, o povo tinha disposição à noite, os maridos namoravam as suas esposas e elas engravidavam de uma maneira assim, absurda, que era um filho atrás do outro. E aquele povo cresceu demais, muito, 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 muito. E isso atemorizou ao governador, ao rei, o faraó daquela época. Então ele decretou uma ordem que todo menino que nascesse fosse jogado no rio. Então, naquele contexto onde existia um decreto de morte para as crianças, para os meninos daquela época, uma mulher engravidou. Então, muitas mães naquela época, quando eu estava lendo esse texto, fiquei pensando, meu Deus, que horror. Você já saber, quando sua menstruação atrasasse, meu Deus, estou grávida. Se for homem, vou ter que jogar no rio. Se for mulher, pode viver. Mas se for homem, pode jogar no rio. Mas mãe ama menino ou menina. Mãe não tem isso. Sim. Então as mães já geravam sobre uma sentença de morte. Será que meu filho vai viver ou vai morrer? Quantas crianças morreram naquela época? Quantas mães ficaram lutadas naquela época? Mas no meio desse cenário de morte, de luto, de tristeza, de dor, uma mulher engravidou. E quando o seu bebê nasceu, por mais que o faraó tinha dado lá a ordem que matasse, as parteiras não agiam dessa forma. Elas temiam o Deus, o povo de Israel, o nosso Deus. E é como se elas falassem assim, não podemos matá-los. Não podemos tocar. Elas sabiam quem aquele povo servia. Então, elas não compartilharam daquele decreto do rei. Elas falavam assim, não, as mulheres são fortes demais. Quando nós chegamos até a casa delas para ajudar no parto, elas já pariram sozinhas. Então, quando chegou a hora da mãe de Moisés ter o seu filho, que Moisés nasceu, que era um menino, eu posso imaginar como que ficou o coração daquela mãe. E agora? Só que aquela mãe, ela servia o Deus que podia todas as coisas. E eu creio que o Espírito Santo trouxe à memória dela o que Deus tinha feito com o povo de Israel.
Se Deus tinha aberto o mar, tinha conduzido aquele povo todo no meio do deserto, não ia poder salvar o filho dela? A Bíblia diz que por 3 meses aquela mulher escondeu aquela criança. Gente, hoje em dia seria quase impossível, porque antigamente as crianças nasciam, demorava a abrir o olhinho, quase não choravam. Ah, se fosse hoje, como que nós esconderíamos nossos filhos? As crianças já nascem gritando. Com poucos dias o choro está forte. Mas naquele contexto ali, daquela situação, ela teve um equilíbrio que talvez eu e você não teríamos, vivendo, se fosse no tempo de hoje. Não. Mas ela foi uma mulher muito inteligente. Ela foi uma mulher de fé, mas ela foi uma mulher equilibrada também. Porque qualquer mãe ficaria desesperada. Sairia apontando para um e para outro. Não, meu filho é menino. Mas vamos entender assim, ela guardou aquele segredo com a família dela. Ou de repente só ela e o marido sabiam que era um menino. Vamos falar assim, ó, não vou deixar ninguém trocar fralda para não descobrir que é um menino. E ela guardou até onde ela conseguiu. E eu imagino que ela só não escondeu ele dos vizinhos, das pessoas, mas que ela deveria estar regando aquela situação em oração. E pedindo a Deus, Deus, me dê uma estratégia. Não quero perder o meu filho. Não vou sepultar o meu filho como as demais sepultaram. Não, esse decreto de morte não vai chegar na minha casa. Amém. Então, nós vivemos um tempo hoje, num contexto de hoje, que há muitos decretos de morte sobre a vida de muitos filhos. Sim. Ah, ele não vai crescer, ele não vai viver por causa dessa enfermidade. Ou, de repente, nós estamos falando para alguma mãezinha que o seu bebê acabou de nascer, ela ouviu assim, olha, tem poucos dias de vida, essa criança não vai viver. Mas nós servimos um Deus que muda decretos. Nós servimos um Deus que não dá vida. Então, eu não sei qual é a situação que você aí que está assistindo essa live, ou que vai assistir posteriormente, no final de semana, no feriado, à noite, que você está vivendo. Mas há muitos anos atrás, uma mãe precisou esconder o seu filho. E ela guardou em Deus uma estratégia de salvação para aquela criança. Eu não sei o que você está aguardando da parte do Senhor. Eu não sei se seu filho tem uma sentença dada pelo homem para morrer, porque se envolveu com tráfico, mas eu quero te falar que Deus é o Deus que muda a sentença. Em nome de Jesus. Deus é o Deus que muda o diagnóstico médico, que muda a história, como mudou de Moisés. Deus pode fazer hoje e agora na tua casa. Você precisa crer. Glória a Olha, Deus. oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes nós precisamos nos posicionar diante da situação que nós estamos vivendo dentro da nossa casa. Aleluia. De repente, a situação que você está vivendo aí com seus filhos é um espírito de rebeldia, são filhos que não estão obedecendo pais, que o pai dá uma ordem e faz outra, que você fala, não vai, você fica em casa com o coração angustiado, amargurado, sem saber se seu filho vai voltar para casa ou não. De repente, você é uma mãe que está procurando seu filho há vários dias, de repente até anos. Mas hoje Deus pode mudar a realidade da tua casa. Aleluia, a realidade Jesus. da tua família pode ser mudada hoje, dependendo de um posicionamento que você vai tomar como mãe. Aleluia. Há um slogan, uma frase que nós costumamos falar muito no meio evangélico: mães de joelhos, filhos de pé. Mas isso não é só uma frase de efeito, não. Isso é verídico. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando era jovem, eu namorava um rapaz, estava namorando um rapaz, e ele ia para a igreja comigo. E a mãe dele não era cristã, era uma outra religião. E nós não estamos aqui para falar de religião, estamos falando de Deus. Eu me lembro que numa ocasião, uma vizinha chegou para mim e falou bem assim, olha, a mãe do seu namorado pediu que eu fizesse lá na minha religião um trabalho para afastar você do seu namorado. Só que quando eu tentei, me falaram bem assim, tem uma mulher, não posso tocar nela, porque ela serve o homem lá de cima. E é uma mulher que fica de joelho orando por ela todos os dias.
Hoje em dia eu entendo o poder de uma oração de uma mãe. Aleluia. Minha mãe orava por mim. Entendeu? Como ora por todos os meus irmãos, por toda a família, neto, tudo. Mas eu quero falar que a tua oração, mulher, pode mudar a sentença de morte que há sobre a vida do teu filho hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos voltar aqui para o texto. Glória a Deus. Seu filho Amém, não Jesus. pode escapar das tuas orações, né? Ele pode fugir da igreja. Não pode. Mas a tua oração é poderosa, move os céus. Nós traz precisamos existência estar antenadas, ligadinha com Deus. Aleluia. Às vezes eu falo assim para o Lázaro, se você não me contar, o Espírito Santo de Deus vai me falar. Então é melhor você me falar logo. Glória e a gente tem que pedir isso a Deus. Deus, revela aquilo que está em oculto. Aleluia. Se tem alguma coisa em oculto com meu filho, que eu não estou sabendo, nós temos que ser mães antenadas, aquelas mães que vistoriam a mochila, que abre gaveta, Amém. Que entra dentro do quarto, o que você está vendo, o que você está assistindo, quem é esse amiguinho, quem é essa amiga. Porque o Senhor vai cobrar de nós. Glória a Deus. Se você ganha aí um tesouro muito raro, né, uma joia rara, você vai jogar em qualquer local? Você não vai fazer isso. Como é que você deixa o teu filho ir para qualquer local, dormir na casa de quem você não conhece? Glória. Você não pode fazer isso. Porque um dia, Cantaramanaia, Deus vai pedir conta a você da herança que Deus te deu. Glória a Deus. Nossos filhos são os bens mais preciosos que nós temos. É muito mais precioso do que o teu carro do ano, do que a tua carreira, que você estuda. Nada contra a carreira, eu estudo, a professora Carla estuda. Não é isso. É o tempo que você dedica com o seu filho. Aleluia. Eu trabalhava fora quando o Lázaro chegou para mim e eu abri mão do meu emprego naquela ocasião para me dedicar à maternidade. Eu pude fazer dessa forma. Eu sei que tem muitas mulheres que necessitam trabalhar, que precisam trabalhar por causa do orçamento do lar, mas em meio a tudo isso, você precisa arrumar um tempo para se dedicar ao teu filho. Você precisa estar antenada, ligado ao que acontece. Precisa, de alguma forma, o Senhor vai te dar estratégia, como deu a Joquebede. Quando ela não conseguia, não sabia mais como fazer, o Senhor falou para ela, pega um cesto, prepara ele, verniza, põe cola, entendeu? Põe rejunte, põe cimento, pega cola de silicone, se fosse nossos dias de hoje. Aquilo que ela tinha, Deus já te deu. Isso Deus aí, ela usou o que ela tinha em mãos na casa dela. A Bíblia não relata que ela foi na casa de ninguém pegar nada emprestado. Então você tem a munição que você precisa para a educação do teu filho. Você tem em mãos, Deus já te deu. Olha aqui. Nós temos tudo que nós precisamos espiritualmente. Nós temos. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Muitas das vezes nós não sabemos como fazer. Às vezes, ultimamente, estou falando para o Senhor, Senhor, como fazer com Lázaro em relação a algumas situações? Como, Senhor? E eu sei que Deus vai me dar certinho, porque educar não é receita de bolo. Às vezes, aquilo que serve na casa da irmã Carla não vai servir na minha casa, porque, olha, os dedos das mãos, cada pessoa tem uma identidade, o meu filho é único. Deus, aleluia. O teu filho é único. Você pode até se aconselhar com a tua mãe, com a tua avó, com a pastora, com a psicóloga, com a professora, mas o teu filho é o teu filho. Aleluia. Ele tem um jeito peculiar de pensar, de agir, um paladar diferenciado. E como que você vai lidar com isso? O maior Senhor. O coração dele é o Senhor que conhece, né? E ele dá estratégia. Né? O Senhor vai te dar estratégia. Aleluia. Como o Senhor deu para aquela mãe. Imagina o desespero dela. E outra coisa, que ela estava antenada com o Espírito Santo de Deus. Porque ela ouviu o direcionamento que Deus deu para ela. Pega o cesto, pega o betume, você vai fazer isso, você vai enrolar ele, você vai colocar dentro do cesto,
vai colocar no rio, porque a filha de Faraó toma banho no rio, tal horário. Ela não era uma mulher que não sabia o que acontecia. Ela era uma mulher antenada. Ela sabia que naquele momento, que naquele horário, a filha do rei, a princesa, tomava banho. Então, nós somos mães, mas nós temos que estar antenados com o que está acontecendo. Ligadinho na rede social, no jornal. Aqui em casa, quem é de jornal é mais o Alex. Ele acorda 4 horas da manhã e vai assistir todos os jornais. Depois eu pergunto a ele o que está acontecendo, ele me fala. Mas nós precisamos saber o que está acontecendo. Ela sabia. Ela sabia que a princesa estaria ali agora. Então, o que me chama muito a atenção em toda a história dessa mulher, que é fantástica, é que ela ouviu Deus. Ela buscou em Deus o que fazer. Então, eu e você precisamos ser cautelosos, como ela foi. Ela não se precipitou. Ela esperou o tempo certo de colocar Moisés ali. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa. Eu não sei o que você está vivendo. Mas há um tempo certo de Deus agir. Não tente fazer nada fora do tempo de Deus. Porque o Senhor, como a professora Carla falou, o Senhor criou os nossos filhos. Eles são dos corações dele. Ele sabe a hora certa. Aleluia. A hora que você tem que falar o não. A hora que você tem que falar o sim. Se você tem que dar, se você não tem que dar. Se hoje é o dia de você pegar mais pesado na disciplina, de você cortar algumas coisas. Porque às vezes nós somos mais permissivas às vezes do que os pais, né? Até as meninas da minha igreja até brincam comigo e falam assim, Andréia, você não é mãe Nutella, você é mãe raiz. Porque se eu tiver que disciplinar, eu disciplino mesmo. Eu faço, aplico a vara quando é necessário, entendeu? Não tenho nenhum problema com isso, porque ele vem pela via da adoção. Eu falo para ele que ele foi adotado, ele não é adotado. Amém. Ele é filho. Eu sou adotado. Não, você foi. Acabou, isso é passado, já passou. Entendeu? Então, não é, porque muitas das vezes as crianças que vêm pela via da adoção, na hora da disciplina, eles tentam usar isso para mexer no teu psicológico e você não fazer aquilo que tem que fazer, cortar alguma coisa, tirar o celular, salvar o celular, né? Ou cortar a mesada, ou proibir de ir em algum passeio. Mas aqui em casa não me sensibilizo com isso, não. Eu já sei como agir em relação a isso. Então, nós vivemos um tempo que nós precisamos ser cautelosas, sermos espirituais e exercer a autoridade espiritual que Deus nos deu como mãe. Nós somos autoridades espirituais sobre os nossos filhos. Não é a professora, não é a tia da igreja. Nós somos autoridades espirituais. Não podemos terceirizar aquilo que Deus nos deu. Somos nós. Algo que eu percebi. Oi, não. Pode falar. Algo que eu percebi também, que você vê, Deus manda ela colocar no rio. O rio que matava as crianças foi o rio que deu vida para Moisés, né? Então Deus usa e faz como Ele quer. Então talvez Ele vai te dar uma estratégia que aos olhos naturais pareça absurda. Porque se ela comentasse com alguém, vou colocar ele no betum, vai botar no rio, ele vai morrer naquele rio ali, que representava, né, aquele rio para aquelas mulheres, morte, mas para Moisés foi vida. E algo também muito peculiar, que assim, Deus ministrava no meu coração, e até hoje aconteceu uma situação assim, que ela vivia o propósito em família. Isso, não era só ele, Moisés. Ela não saiu falando para todo mundo. Para quem tem outros filhos, às vezes a gente fica focado num filho que está com um problema, focado num filho, às vezes, que está passando por alguma enfermidade, alguma situação difícil, a gente foca ali. Mas você percebe que a família dela estava vivendo um propósito e ela já tinha preparado, né, a filha. A Miriam, Miriam, vivendo o propósito, porque você não vê ela mandando, vai lá e segue teu irmão, olha, não sei o que, não, ela estava no propósito, estava em unidade. Então é importante a gente também comunicar o que Deus está fazendo.
sabe? Ter esse culto doméstico também que perdeu-se muito, né? De estar comunicando, olha, o Senhor está nos movendo dessa maneira. Vamos prestar atenção no mover, no agir do Senhor. Vamos estar atentos ao que o Senhor está falando. Vamos estar orando junto nesse propósito. Com certeza havia isso. E ela preparou essa menina para, nesse momento e nessa ocasião, ela ter um papel incrível. Né? Então, o Senhor é tremendo, sabe? Então, se Deus está fazendo algo com você hoje, ou com o seu esposo, chama o seu filho e comunique isso a ele, num momento, sabe, de oração. Porque o Senhor, muitas das vezes, vai dar direção ao seu filho, e às vezes a gente não... Ah, é só uma criança. Gente... O Senhor usa quem Ele quer, Ele usa as crianças, né? Ele usa o mais idoso, Ele usa. E na família, o Senhor tem um propósito para usar cada um dentro da família. Então, você vê ali Deus usando Miriam. Então, hoje, se Deus tem posto algo no teu coração, um propósito, vou ficar eu e meu esposo orando, meu filho é muito pequenininho. Não, chama ele. Sabe, isso falta, e aconteceu algo muito parecido, então por isso que eu estou falando, porque foi o que o Senhor ministrou no meu coração, e eu falei, tá percebendo o que o Senhor está fazendo? Né? Aí uma da minha filha até falou assim, mamãe, o Senhor ouviu minha oração. Aí eu falei, glória a Deus, a gente está em unidade de propósito, em concordância, então vamos, né, colocar todos, é um bebezinho, não importa, sabe, você tem aquele momento de buscar o Senhor junto, de compartilhar os propósitos e os feitos, porque você na Bíblia, a Joquebede não ficava, Moisés já leu, né, a gente tem a palavra, mas eles não tinham, eles compartilhavam os grandes feitos, as maravilhas do Senhor, que o Senhor estava realizando, e era a melhor maneira, né? Ela passava a instrução para ele. E é muito interessante, né, que olha como Deus tinha tudo já projetado, planejado, igual a Bíblia fala que antes de nós nascermos, o Senhor já tem a nossa história toda escrita. Que é muito interessante que quando Miriam foi, né, que pegou lá o bebezinho, para quem não conhece a história, as meninas, as moças da princesa levaram até a princesa Moisés. Ela logo falou assim, esse menino é dos hebreus. Tinha uma característica específica, né? Ela logo identificou. E rapidinho Miriam estava ali, próxima, ativa, pronta. Né? E olha como Deus faz, olha como Deus é lindo em tudo. Joquebede confiou tanto no Senhor que Moisés retornou para ela. Ela retornou e poderia ter chamado uma outra mulher. Ela poderia falar assim, não precisa chamar uma ama. Aqui nós temos no palácio como cuidar dele. Mas não. O Senhor permitiu que colocasse no rio, preparou tudo. Moisés retornou para ela para que ela educasse ele. Desse a base que ele não receberia no palácio acerca do Senhor. Então, ele foi alicerçado na palavra, ele foi instruído, ele foi alimentado por ela, para a sua própria mãe, tanto fisicamente como espiritualmente. Tanto é que quando ele ficou maior, que ele foi para o palácio, né, ele esteve lá no meio de uma cultura diferente, de um povo diferente, mas ele não se contaminou. Porque ele tinha uma base. Entendeu? Ela ensinou bem, ensinou direito a ele. O tempo que ela ficou com ele, ela aproveitou bem aquele tempo. Aleluia. E nossos filhos não vão se contaminar, viver em santidade, em nome de Jesus. Toda semente que tem sido liberada na vida deles vai germinar, vai crescer. Vão ser libertadores, vão ser profetas nesse tempo. Em nome de Jesus. Eu creio como Deus fez com Moisés. Que existia um plano para a vida de Moisés, há um plano para a vida do meu filho, há um plano para a vida das suas filhas, e há planos para a vida do seu filho que você está escutando, que está nos vendo agora, nos assistindo agora. Você não engravidou à toa, não foi uma obra do acaso, como costuma falar. E você, filho, que está nos assistindo agora, você não é uma obra do acaso. O Senhor projetou, planejou a sua vida. O Senhor sonhou com você. Como o Senhor sonhou com Moisés, que Deus deu toda uma capacidade. Né? Eu falo que Joquebede foi estrategista, né? Ela pensou em tudo ali. Ela fez tudo na hora certa, no momento certo. Ela não foi uma mulher precipitada. Como você falou aí, deveria ficar lá no diálogo com o marido. É hoje
vamos colocar ele no rio, é amanhã, será que está chovendo, será que vai chover, como é que está o tempo hoje? Ela foi uma mulher cautelosa. E nós estamos vivendo tempos de sermos assim também. Amém. Cautelosas, saber a hora de falar. Aí voltamos lá para o livro de Eclesiastes, que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Se você tem 3, 4 filhos, o que funcionou com um não vai funcionar com o outro. Amém. E o Senhor vai te dar a estratégia certa para você lidar com o teu filho do meio, com o teu filho caçula, entendeu? Com cada filho, que cada filho é de um jeito. Então, se você não está sabendo como fazer, como agir, peça a Deus direcionamento. Peça a Deus sabedoria. Estamos começando um ano letivo e a gente fica com o nosso coração assim meio apertado, porque a gente não sabe, meu Deus, quem vai ser o professor, como é que vai ser, como é que ele vai se sair na escola, quem vai de transporte, quem não vai. A gente fica orando o tempo todo. Mas o Senhor já tem esse ano 2025, ó, na palma das mãos. Glória a Deus. Nós só temos que fazer a nossa parte como mãe, que é orar, ensinar a palavra, regar eles em oração, jejuar por eles. Às vezes nós jejuamos por tantas outras situações e esquecemos de jejuar pelos nossos filhos. Tirar um dia para jejuar pelos nossos filhos. Estou falando por mim mesmo, porque às vezes a gente jejua por tantas outras situações, né? Pela igreja, pela nação, por irmão que está precisando. Mas quando foi que nós jejuamos pelos nossos filhos? Nós temos esse hábito de jejuar pelos nossos filhos, né? De tirar, não, hoje o jejum é pelo meu filho, pela minha família, mas especificamente pelo meu filho. E o Senhor tem requerido isso de nós. Esse tempo, né? Não é só o tempo de nós estarmos lendo a Bíblia, ensinando a Bíblia, mas é um tempo de oração com eles, né? E um tempo também de jejum, de guerra mesmo pela vida dos nossos filhos. Satanás tem se levantado para roubar a inocência, para roubar a infância das nossas crianças. Com força, né? Com força. E a sentença de morte que existia lá sobre o Egito, há uma sentença de morte liberada por Satanás para matar as nossas crianças nesse tempo. Verdade. E tem investido pesado. E se nós não ficarmos atentas, mães, atentos pais, nós vamos ser surpreendidos. E nós precisamos estar à frente, porque nós temos o Espírito de Deus. Glória a Deus. Nós temos discernimento de Espírito. O Senhor vai nos mostrar, vai nos direcionar, vai nos conduzir. Como fez com Joquebede, Ele vai fazer comigo, com você. Mas nós precisamos buscar em Deus e de Deus o direcionamento que nós precisamos para esse tempo, para os nossos filhos, para a nossa família. O Senhor ainda muda a história. Ele não mudou. Ele é o mesmo. E Ele pode fazer isso para a tua casa no dia de hoje, se você crer e se você se posicionar como mãe. Glória a Deus. O seu posicionamento pode mudar a sentença que o diabo decretou para sua casa, para os seus filhos. Basta você crer e basta você exercitar a autoridade espiritual que o Senhor nos deu como mães. Quem mais tem esse poder, né, assim falando do que nós que geramos, que choramos, que criamos? Se nós nos colocarmos diante do Senhor em oração, em jejum, em clamor e súplica, o Senhor muda sim. Muda a realidade. Muda a situação que você vive dentro da sua casa. Mas, de repente, também, Carla, a mudança tem que começar por nós, mães. Gente, se tá travando um pouquinho, porque tá ouvindo, Carla? A internet da Carla hoje. O celular, ele tem um limite, ele já estava querendo fechar, mas a gente vai ter que fechar então, agora. Vamos finalizar, então vamos orar. Em 10 minutinhos. Você que recebeu muito do Senhor, né? Eu recebi muito do Senhor aqui, né? Que você possa colocar aí um amém, você que está aqui online. E eu queria te convidar a fazer, né, uma aliança. Hoje eu convoquei algumas mulheres para estarem orando. Amém. Né? Porque muitas
mulheres, elas não estão conseguindo entrar dentro, às vezes, de uma igreja para receber uma instrução dessa. Muitas mulheres até estão dentro da igreja, mas estão, né, buscando, de repente, outras coisas, mas não estão tendo esse direcionamento dentro das suas casas. Quantos de nós, às vezes, estão... Porque antigamente você perdia o filho no mundo, hoje em dia você perde dentro de casa, dentro da igreja, em qualquer lugar, através das tecnologias, né, das telas. Eles são muito influenciáveis, né? Então a gente precisa ser sobre e vigilante o tempo todo. Então eu gostaria que você fosse uma cooperadora, uma apoiadora desse projeto. Compartilhe essa live, sabe? Nos adotem em oração, em clamor, para que verdadeiramente vidas sejam tocadas, transformadas. A gente não está aqui para like, para seguidor, mas a gente está aqui para anunciar o reino, aquilo que o Senhor tem no nosso coração, porque é esse o tempo, foi esse o tempo que o Senhor me despertou. Eu estava ali vivendo, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, mas ficava por último a minha família, ficava por último, e o Senhor me chamou e falou, é de dentro para fora, tem que começar de dentro para fora, porque se a gente não cuida dos que são de dentro, como que a gente vai cuidar dos que são de fora? Então é necessário esse despertamento, e o tempo é esse, a hora é essa, porque realmente nossos filhos estão sendo muito atacados, e a gente tem esse poder de blindá-los em Deus, de guardá-los em Deus, de prepará-los, para que no dia que eles forem lançados, eles verdadeiramente possam ser boca de Deus, né, e fazer a diferença. E eu tenho essa, tem sido a minha oração, para quando eles chegarem na escola, onde nós não pudermos estar com eles sejam luz, eles sejam sal, eles verdadeiramente venham ser cheios do Espírito Santo, para que outras vidas venham alcançá-lo. Então compartilha, né, que você quiser um pedido de oração, depois você coloca lá no story, eu coloquei pedido de oração, vou anotar no meu caderninho, nós vamos estar orando, passo também para a irmã Andréia, a gente vai estar clamando, né, nesse tempo, que é para esse tempo que o Senhor tem nos chamado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Aleluia. Você fecha os seus olhos. Aleluia. Pode orar. Deus poderoso, nós queremos te engrandecer nesta noite, te agradecer pela oportunidade, ó Deus, de compartilhar a tua palavra. Pai, nós não sabemos até onde ela chegou, até onde ela chegará, mas onde estiver uma mãe desesperada, com uma sentença de luto, ó Deus, que foi declarada sobre seus filhos. Deus, nós queremos, ó Deus, declarar vida sobre cada casa nesta hora, em nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar, ó Deus, que filhos serão restaurados, que filhos, ó Deus, serão libertos das drogas, do tráfico, da prostituição. Oh, Deus, que também se alguma mãe no leite de uma UTI agora com seu filho, oh, Deus querido, que recebeu no dia de hoje uma sentença, um decreto, oh, Deus, um laudo médico, dizendo que seu filho não vai viver. Nós adoramos que o Senhor é Jeová Rapá, é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que muda a sentença, Pai. Visita, Deus, cada mãe agora, Pai. Seja renovada, seja restaurada, seja, Deus, reavivada, reposicionada, em nome de Jesus. Deus, que transmite os corações dos filhos, Senhor, para, Deus, que estejam inclinados a obedecer aos seus pais, inclinado a ouvir a palavra. Nós repreendemos toda ação do inimigo sobre a mente das nossas crianças. Pai, nós declaramos que eles têm a mente de Cristo. Senhor, que todo plano de Satanás arquitetado vai cair por terra nesta hora, em nome de Jesus. Queremos profetizar que esse ano será um ano letivo, ó Deus querido, diferente do ano passado. Deus, toda trava, ó Deus, no entendimento deles, vai cair por terra em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, que eles irão para as escolas e voltarão com os seus pés. Senhor, repreendemos a ação dos pedófilos, ó Deus. Deus, daquele do homem que fica estreitando pela esquina. Pai, o sequestrador. Repreendemos em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, sobre os nossos filhos toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Declaramos vida. Senhor, declaramos que eles terão um coração segundo o teu coração. Serão homens e mulheres que farão diferença nessa geração, na escola, no cursinho preparatório, no curso de inglês, na faculdade.
Ah, Deus querido, declaramos bênçãos sobre a vida dele. Ah, Pai, abençoa a tua filha que foi levantada nesse tempo com esse ministério. Seja com ela, seja com a casa dela, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar a tua filha Carla e as demais pessoas que estão conosco nessa live. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim nós oramos a Deus querido. Amém, Senhor. Deus, muito obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Né, ele continue derramando dessa fonte, né, de águas vivas que jorra dentro de ti, que o Senhor está inundando o seu lar com as águas dele, né, trazendo cura, trazendo vida, trazendo restauração, multiplicando, né, fazendo superabundar da sua presença, né, que ele multiplique, que ele abençoe toda a obra das suas mãos, né, do seu esposo, do seu filho, que ele seja guardado, protegido, um menino sábio, cheio do Espírito Santo, que vai fazer, né, a trazer o reino de Deus nessa terra. Glória a Deus. Plenitude, sabe? Que toda sorte de bênção seja sobre a sua casa, sobre a sua família, minha querida. Muito obrigada a todos. Que a bênção se estenda a cada um que está aqui, a cada um que ainda vai assistir, e que você possa nos ajudar orando e compartilhando. E eu sei que o Senhor vai alcançar muitas vidas. E eu creio que esse ano o Senhor tem levantado um exército de mulheres aqui em Rio das Ostras. E o Senhor tem despertado muitas mulheres para algo sobrenatural, algo que a gente não pode conter. E não vamos conter mesmo, que a gente vai derramar aquilo que o Senhor tem feito jorrar no coração. E vamos derramar e vamos fazer diferença. Vamos viver os nossos dias para Deus com intensidade. Porque é para isso que o Senhor nos chamou. Não chamou para brincar, mas chamou para sermos verdadeiramente atalaia na mão dele. E nós vamos viver para a honra e glória do Senhor, os planos e os preceitos do Senhor, o desejo do nosso coração. Um grande beijo, muito obrigada por você que está aqui. Amém. Pastora Adriana Keller, beijo grande. Beijo a todas as pastoras. Pastora Keller, todas as meninas que estão aí na live, muito obrigada pela atenção, por ter ficado conosco até agora. Deus abençoe, dê uma noite de paz. Estou correndo que eu vou para o monte ainda. Aleluia. Orando por nós lá. Deus abençoe. A paz.